Quem se interessa por meditação costuma fazer o quê? Vai buscar informações na internet, vai pesquisar o assunto, vai tentar entender o que é a meditação e vai tentar entender principalmente como se pratica a meditação, vai se deparar com um monte de vídeos de meditações guiadas, às vezes vai encontrar aplicativos, né, vai instalar no celular, no telefone, enfim, e vai usar esses vídeos e esses aplicativos como guia para a sua prática. Ou seja, o passo zero de quem se interessa por meditação é se aproximar daquilo que a gente nomeia como meditação guiada. A meditação guiada corresponde hoje em dia a mais de 90% de tudo que é oferecido como meditação. Isso não apenas na internet, né, que é o principal veículo aí para a obtenção dessas informações, mas também em grupos de meditação, sejam eles grupos budistas modernizados, ocidentalizados, sejam grupos de meditação do tipo mindfulness, né, meditação urbana, né, como alguns chamam, sempre vai ser a meditação guiada. Eventualmente você vai receber orientações relacionadas à meditação, então explicações do ponto de vista filosófico, teórico, conceitual. Muitas dessas explicações vão fazer referência à origem tradicional da meditação. A gente sabe que a meditação não começou neste século, nem no anterior, nem no retrasado, mas tem uma origem bastante antiga, né? A meditação nasce lá na Índia, né, com os rishis, né, os primeiros sábios indianos, né, foram os inventores da meditação. Depois isso foi sendo processado, né, um marco importante nessa história é a escritura chamada de Yoga Sutras, né, que foi escrita por um sábio chamado Patanjali. Estima-se que isso aconteceu no século II a.C., né, mas a datação é bastante imprecisa. E assim a meditação veio sendo transmitida e perpetuada ao longo dos séculos. Até chegar à modernidade, até chegar ao século XX, era raríssimo haver um guiamento na meditação. A prática da meditação sempre foi, né, isso desde a sua origem e ao longo dos séculos, sempre foi uma prática solitária. Sempre foi uma prática de isolamento, uma prática de alienação mesmo, no sentido de você se afastar do mundo para realizar a sua prática. Eu sei que a palavra alienação é uma palavra bastante ruim, né? Ela é entendida de uma forma muito negativa, mas no caso da meditação é basicamente isso. Você vai se alienar do mundo para realizar a sua prática. E como eu disse, historicamente, né, desde a sua origem, a meditação é sim uma prática de isolamento. A modernidade se deparou com uma série de demandas que não existiam antes, e entre essas demandas havia a demanda por guiamento. As pessoas, ao longo do século XX, e principalmente agora, né, virada do século XX para o século XXI, e a gente percebe isso nitidamente, as pessoas se tornaram cada vez mais carentes por guiamento, por orientação, por alguém que segure na mão delas e as conduza. Isso aconteceu também na meditação, porque afinal de contas a meditação se secularizou, se ocidentalizou, se adaptou a essas demandas ocidentais, essas demandas modernas. E foi basicamente isso que deu origem aos sistemas, né, às disciplinas, aos métodos que privilegiam, né, e que valorizam o guiamento, as práticas de meditação guiadas.
Isso acontece dentro do budismo ocidentalizado, isso acontece em praticamente todas as vertentes de meditação. Como eu já expliquei, né, tem uma gravação minha em que eu explico isso, isso não tem nenhum problema em si, porque o guiamento ele é útil e às vezes, né, em muitos casos, necessário, porque hoje em dia as pessoas estão cada vez menos independentes, as pessoas estão cada vez menos autônomas, as pessoas estão cada vez mais carentes de alguém que lhes dê suporte. Então é natural que a meditação agregue soluções, como por exemplo meditações guiadas, para poder inserir na meditação pessoas que de outra forma jamais se inseririam. Então uma pessoa que é ansiosa demais, agitada demais, essa pessoa não vai conseguir meditar sozinha nunca. Essa pessoa não vai conseguir sentar e começar a meditar com base em, sei lá, em lições que a pessoa viu, sei lá, em vídeo, e leu em livros. Não adianta, essa pessoa não vai conseguir meditar. E nesse sentido, a meditação guiada, as meditações guiadas, são úteis. O problema é que, como eu disse, a maioria dos professores, das escolas, dos grupos de meditação, toma isso não apenas como um começo, não apenas como uma preparação, mas entende as meditações guiadas como o princípio e o fim da meditação. É fácil compreender por que isso é assim, porque afinal de contas, se você desenvolve independência, autonomia na sua prática de meditação, por que raios você vai permanecer ligado a esse professor, ligado a esse grupo, ligado a essa escola? E aí o seu vínculo com essa pessoa, com essa escola, termina assim que você desenvolve independência e autonomia. Ou seja, é contraproducente ensinar independência e autonomia aos alunos de meditação, aos praticantes de meditação. Então, por causa disso, é instalada na cabeça das pessoas a ideia de que praticar meditação é se submeter o tempo todo a esse guiamento. É ser orientado o tempo todo por um professor que fica ali dando comandos a respeito de como você deve se comportar, do que você deve pensar, de como você deve respirar. Só que tudo isso deveria ser, pelo menos da forma como eu entendo a meditação, deveria ser uma consequência de um entendimento cada vez mais aprofundado a respeito da meditação e de uma prática cada vez mais consistente de meditação. É perfeitamente aceitável, como eu disse agora há pouco, você começar por meio do guiamento, você começar sendo guiado, você começar sendo conduzido. Todo mundo começa dessa forma, na verdade. Mas não é adequado, não é bom para quem quer se tornar um meditador permanecer nisso a vida inteira. Porque isso é uma forma de não meditar. Isso é uma forma de você intensificar a sua dependência desses guiamentos, desses professores, desses grupos, sem se expor à real vivência do silêncio, que é o sentido mais profundo da meditação. É fácil compreender por que as coisas são assim pelas motivações comerciais, né, pelos efeitos comerciais que isso produz. A gente sabe que esses professores priorizam esses guiamentos até porque muitas pessoas sequer entenderiam que há ali uma aula de meditação se não houver esse guiamento. Mas não é correto nem adequado não apresentar aos alunos
esse universo de independência de que a prática da meditação é feita. Então eu sempre vou recomendar muita cautela ao ligar-se a um professor ou a métodos, né, escolas de meditação. Observe sempre para onde você está indo com essa prática. O quanto você está se tornando dependente desse professor e desse método, porque a meditação é sim um caminho de independência, é um caminho de autonomia, é um caminho de desenvolvimento de um tipo de individualidade que a maioria das pessoas hoje em dia sequer compreende. Essa talvez seja a grande dificuldade da meditação. Entender esse individualismo da meditação. E eu me refiro aqui à prática, né? Porque a gente sabe que lá na frente, né, lá em cima, não é um caminho de individuação, mas um caminho de união com Deus, né? Um caminho de união com o universo. Né? As palavras elas variam um pouquinho em função das tradições espirituais e religiosas em que a meditação tá sendo realizada, né? Dependendo dos ensinamentos que você está recebendo, mas o sentido geral é esse, né? O sentido geral é entender que nós fazemos parte de um todo. Só que antes de entender que nós fazemos parte de um todo, esse nós precisa ser muito bem entendido. E no começo, e em termos práticos, metodológicos, a meditação tem essa característica, né, de clarear a nossa visão para esse eu que nós somos.